Fala, galera querida, queria agradecer a você que tem acompanhado, desde já para você que é inscrito no meu canal e está ouvindo este podcast através dele, e também a você que está ouvindo esse podcast pelas plataformas digitais. Queria convidar a você a se inscrever no meu canal www.youtube.com/pauloricardo7even. E você que está acompanhando esse podcast através do meu canal, vou deixar um link na descrição para que você, quando quiser ouvi-lo nas plataformas digitais, você fique à vontade. Então nós vamos falar sobre a Bíblia e a sua relevância para os dias atuais. Será que a Bíblia é realmente um mito? Será que a Bíblia realmente é um livro que não serve para nada? Nós vamos provar que a Bíblia ela serviu tanto nos dias antigos, como também é relevante para os nossos dias atuais. E nós vamos falar aqui sobre a Bíblia e os impérios mundiais nessa temporada imperdível para você, começando 2021 a todo vapor. E você que quer saber de profecias, se antene aqui, se conecte ao nosso podcast. Você que acompanha pelo canal, deixe o seu like aí também, compartilhe com seus amigos e vamos juntos aí conhecer cada vez mais. A ideia aqui não é só eu passar conhecimento e você absorver, mas estimular você a ir em busca desse conhecimento e aprovar se o que eu estou falando realmente é coerente ou não. Ok? Então vamos falar do primeiro império aí que a Bíblia fala, que é o Império Babilônico. Nas profecias de Daniel, vamos ver como a Bíblia se relacionou com esse império aí, como a palavra de Deus se relacionou. Nós vemos que esse império ele é comprovado historicamente e você não precisa ser um grande historiador para saber sobre isso. Você que teve aula de história na escola, no ensino médio, você vai saber que esse império realmente existiu. E que o que a Bíblia está falando aqui, você percebe que não é algo mitológico, não é uma história fantasiosa. Mas vamos nos deter aqui, como começou essa profecia aí, dos livros de Daniel. Vamos focar aqui neste livro tão precioso que nós temos. E Daniel 2, ele começa falando desse relato profético aí, de um sonho que Nabucodonosor teve, que os seus sábios não conseguiram saber qual sonho era esse, ele não conseguia se lembrar. Então ele ficou muito irado, ameaçou matar os sábios, condená-los à morte. E aí Daniel veio, pelo poder de Deus, e interpretou esse sonho. Esse sonho era uma grande estátua, a estátua com cabeça de ouro, peitos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés com barro, partes de barro, partes de ferro. E nós vamos ver que quando ele desse a interpretação desse sonho, no verso 36 de Daniel capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, ele diz assim: este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Isso já está no verso 39. Vamos nos deter no verso 38 aqui, onde essa estátua aparece ilustrando os reinos mundiais que se sucederiam. E Daniel começa dizendo: Rei, tu és a cabeça de ouro. Por que ele fala para Nabucodonosor: você é a cabeça de ouro, vossa majestade é a cabeça de ouro, o Senhor é a cabeça de ouro? Porque Nabucodonosor era a personificação do Império Babilônico. Foi ele que deu força ao Império Babilônico. Foi ele o responsável pelas grandes conquistas que o Império Babilônico teve, as maiores conquistas. Então, Nabucodonosor, quando se fala de Império Babilônico,
o rei mais lembrado é o rei Nabucodonosor. Jeremias afirma que Babilônia era como uma taça de ouro. E nós vemos aqui que fala: tu és a cabeça de ouro. E mesmo antes, Jeremias já falava: a Babilônia como uma taça de ouro. Jeremias 51, verso 7. Você que quer comprovar. Heródoto já dizia que a imagem do Deus da Babilônia, o trono, o altar, tudo era feito de ouro. Tudo era feito de ouro. Então a Bíblia ela dá uma descrição adequada ao Império Babilônico, que se utilizava muito do ouro. Esse ouro também queria dizer o luxo que Babilônia vivia, a sua magnificência, a sua riqueza. Os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, lembrando que Babilônia era um império lindíssimo, e vemos que a Bíblia em nada foge da história falando sobre isso. É incrível como a Bíblia ela consegue dar uma descrição exata dos fatos que estavam acontecendo. Então essa é a parte 1 do nosso podcast aqui. Nós esperamos você no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast aí, para continuarmos falando aí sobre o Império Babilônico. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Compartilhe com os amigos. Você que ouve esse podcast pode acessar meu canal lá também. Inscreva-se, conheça o canal, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse podcast ou compartilhe o link do vídeo do YouTube. E que Deus abençoe a sua vida.